Olá, estamos aqui juntos para terminarmos o livro A Ditadura da Beleza, de Augusto Cury. Foi um prazer estar lendo esse livro, passando para vocês. Podem seguir no YouTube, tem todos os capítulos aí, desde o começo. Então, assim, é incrível vocês estarem lendo um livro de forma mais divertida, de forma mais leve, sem ter que ficar parando e lendo. Então, vocês podem, inclusive, colocar um fone, estar fazendo as suas atividades e lendo um livro incrível de consciência e de clareza sobre quem somos como mulheres, sobre não julgarmos o outro, sobre entendermos a história do outro antes de tirarmos as nossas próprias conclusões em relação ao outro. Então, assim, foi muito incrível para mim eu ver essas janelas de facetas, né, que o ser humano tem, que o ser humano é. Inclusive para entender quando uma pessoa chega aqui na minha clínica para fazer uma avaliação e ela quer passar por um tratamento estético. Então, além de outras abordagens que eu já tenho clareza para fazer, eu tive essa clareza de entender onde esta pessoa está emocionalmente. Né, para entender o motivo pelo qual ela não está feliz com o seu corpo e fazê-la entender quem ela é antes de tudo e depois ajustar algumas coisas no seu corpo para que ela se sinta ainda melhor, ainda mais bela, ainda mais amada. Mas que não é sobre corpo, é sobre quem ela é sobre o que ela é sobre o propósito dela aqui, nessa passagem pela Terra. Então, nós vamos seguir aqui no capítulo 18 e nós estamos abordando o julgamento do Dr. Marco Paulo. Então, nos vídeos anteriores vocês vão ver que aconteceu uma situação com uma paciente, né, onde ele estava atendendo e essa paciente teve aparentemente uma crise, um súbito ali, começou a se rasgar, se bater, se cortar, né, machucar, e ele, de medo dela se atirar na janela lá embaixo, segurou. E nesse momento tinha jornalistas embaixo no consultório dele, né? E depois nós vamos entender isso lá pra frente, porque que esses jornalistas estavam ali. E entraram na sala e pegaram essa cena de o doutor agarrando essa paciente, que chama Lisa no caso aqui, e essa paciente gritando histericamente que ele estava abusando dela sexualmente, estava tentando estuprá-la. E isso, claro que acabou num tribunal. E estamos no meio aí deste julgamento, onde o doutor Marco Paulo já está sem esperança de ser absolvido, a moral dele está lá embaixo, dilacerado, lá no pé. Já foram ouvidas todas as testemunhas. E aí, nesse meio tempo, o pai de Rose, que foi uma jovem anoréxica, que o Dr. Marco Paulo ajudou e ajudou-a a se entender e sair, né? Ninguém tira ninguém de lugar nenhum, mas ajudou-a a sair desse calabouço, dessa masmorra, dessa prisão emocional que ela se encontrava, e ela se recuperou e começou a ver a vida de uma outra forma e viver de um outro jeito. Então esse pai de Rose, que é um doutor muito famoso, criminalista, né, em Nova York, e ele, comovido com essa situação e por não entender muito bem o que tinha acontecido, afinal de contas a sua filha também foi tratada por esse psiquiatra e tudo que ele não queria é que ele fosse um psicopata. E aí ele pediu para que o psiquiatra o permitisse que ele fizesse uma defesa diante do tribunal. Inclusive, ele era um advogado que fazia defesas orais, né? Um defensor. Então, ele permitiu que esse advogado pegasse, né, essa causa, e para isso ele contou toda a sua história pro doutor, pro advogado, e contou todo o seu percurso, contou todo o seu despertar pelas mulheres, todo o seu despertar pelo movimento feminino, todo o seu despertar pelo papel, né, que a mulher representa, pelo papel que a mulher é, e explicando para esse advogado o massacre que as mulheres recebem todos os dias de autoimagem,
de produtos que são expostos para ela, de pessoas, de fotos, de comparações. E começou a dissertar sobre jovens, adolescentes que estão sendo ressarcidos pela sociedade na escola, por amigos que se dizem ser amigos, e que não se entende, que não se compreende, que não se aceitam, né? E contando toda essa trajetória para ele. E aí esse advogado disse assim que eu jamais um réu me deu lições de vida. Hoje aprendi que apesar de minha riqueza, faço parte do rol de miseráveis. Tenho amado minha família, meus amigos, meu grupo social, mas nunca amei a minha espécie. Sou um americano que amo meu país, mas não um ser humano sem fronteiras, que não está preocupado só com a sua cidade, só com o seu estado, só com o seu país, mas está preocupado com a humanidade. É a primeira vez que vejo um réu verdadeiramente livre. E aí, né, esse defensor vai para a tribuna, ele já não tem mais como ouvir as testemunhas, porque tudo já foi ouvido, né? E ele coloca algo inédito e inesperado, que é só isso que faria com que talvez alguma testemunha voltasse a esse julgamento. Então ele pegou e lançou uma dúvida em relação a quem agendou para que os jornalistas e a imprensa estivessem lá embaixo no prédio do consultório do Dr. Marco Paulo naquele momento. O Dr. Marco Paulo diz não ter ligado para ninguém e Lisa diz que o Dr. Marco Paulo que ligou. Então ficou essa conversa por alto e esse defensor pediu para que todas as ligações do doutor fossem abertas, né? Que tirasse o sigilo dessas ligações e ligou para os jornalistas, ligou para a imprensa para saber quem foi, né, que tinha feito essa ligação, quem tinha agendado isso e enfim. E com isso ele conseguiu que houvesse uma outra audiência antes das alegações finais. Ele deu essa deixa e fez esse pedido. E como existe realmente algo que ainda pode ser registrado aqui, observado, então ele teve essa deixa para poder voltar e fazer uma nova audiência. E assim foi feito e entraram de novo para uma nova audiência, né, uma nova sessão pública. Aí ele pediu que fosse chamado ali a Elizabeth novamente para depor. E a Elizabeth, claro, que confirmou confidentemente que durante todo o tempo que ela teve amizade com o Dr. Marco Paulo, ele nunca tinha chegado às imprensas e aos repórteres de vontade própria, sempre foi solicitado diante do comitê que ele estava ali com aquelas mulheres lutando por essa causa de baixar essa ditadura da beleza. Então ela de novo afirmou isso. E aí os jornalistas também só confirmaram o que eles viram, que chegaram ali, viram a Lisa rasgada, machucada e dizendo que ela estava sofrendo um abuso ali, uma tentativa de estupro. E ele voltou a pôr os fatos na mesa, fatos que não tinham até aquele momento sido totalmente esclarecidos ainda, né? E aí está agora o momento onde o defensor vai colocar a sua posição, tá certo? E aí é o cume máximo do julgamento do Marco Paulo. E eu vou parar o vídeo por aqui, para a gente voltar no outro, para não ficar muito longo, para que você possa não perder nenhuma partezinha desse vídeo, e dessa história, e desse livro. Tá joia? Eu te espero no próximo vídeo.